A paz de Cristo Jesus, irmãos, eu quero contar aqui rapidinho uma experiência que aconteceu com um cachorro de uma irmã que hoje estava contando comigo, contando a mim, né? Que eu falei com ela, que eu tenho certeza, porque o meu animalzinho do que estava muito bem, todo mundo viu, comia e era feliz, tal, bem cuidadinho, bichinho, né? Pedia água, pedia comida, quando a gente esquecia, ele mesmo lembrava. Então, assim, ele ficava latindo na cozinha. O que é pedir que a gente fala? Do jeito dele, né? Ele latia, eu já sabia o que era. Ele ficava na cozinha e quando eu não atendia, ele ia pro Zial. Quando o Zial não atendia, eu pro Zial e todo mundo tinha que atender. E aí a gente atendia, né? E dava as coisas pra ele e tal. Mas assim, e o certo do cachorro, gente, é viver de 12, dependendo, tem cachorro que chega a viver até 15 anos. Mas o certo é 12 anos, né? E algumas raças, eu já vi alguém falar que o cachorro viveu mais de 12 anos, sim. Então, assim, o Duque só tinha 6 anos de existência, tá? Não estava velho, não era cachorro velho. E então, assim, eu tinha visto já uma presença ruim, maligna, nesse mesmo lugar onde ele foi atacado, né, no quintal, esse mesmo lugar. E nesse dia eu falei com não, o pastor Zé, um sábado de manhã, o pastor Zé falou assim: filha, vamos pro monte. Eu falei, poxa, não tô bem, tô muito moída. Parece que eu passei a noite em claro, né? E não tô bem. Aí me arrependo de não ter ido ao monte com ele. E inclusive, gente, já fomos descobrindo, né, que 11h33 eu liguei pro meu filho, disse desce, e sendo que Duque sempre entrava no barraquinho que tem, um pequenininho barraquinho que tem de costura, em cima da casa, e o Duque entrava para ficar com eles lá dentro. Nesse dia eu não deixei o Duque ir, e o Duque ficou na escada. Mas quando o Duque viu o rato aqui embaixo, uma ratazana passando, o Duque desceu correndo, que ele é feliz quando vê um rato, doido para matar o rato. Então, o que acontece? Ele desceu. Pela filmagem a gente vê abanando o rabinho. E aí, foi aí que ele sofreu o ataque do inimigo. Eu sei que foi um ataque porque eu sei. Porque era 11h33 quando o Senhor, o Iaro disse: mãe, olha o seu áudio falando para o Indiel descer. Se o Indiel tivesse descido com o Duque, não teria acontecido nada disso. Aí 11h33, quando deu 11h34, o Duque foi atacado. 11h33 eu falei pro meu filho, desce depressa. 11h34 o cachorro foi atacado por esse espírito maligno que feriu o cachorro. Eu quero só vale lembrar aqui, irmãos, que Deus, ele sempre alerta a gente. Eu tava com uma sensação estranha, eu tava sentindo um peso espiritual, e eu também senti que o Senhor mandou eu ir. Vai lá. Falou assim, vai lá. E eu não fui. Mandei uma mensagem. Por favor. Eu tava sentindo uma coisa ruim, mal-estar, né? E aí na câmera a gente vê que o Duque do nada anestesiou, do nada ele parou, deu aquela parada. E quando ele deu aquela parada é como se ele fosse jogado no chão. Então, e depois não deu para pegar mais, porque ele foi jogado fora do alcance da câmera, e ele foi jogado atrás de um mato, atrás de um pé de atrás de um pé de atrás de um pé de boldo, e aí nesse horário, gente, né, que ele chegou a ficar tipo sem fôlego mesmo, sem ar, com a língua para fora. Foi coisa muito, muito rápida. Eu vi 3 gritos estridentes. O primeiro, não identifiquei que era ele. O segundo também, e será que é o Duque? E não estava entendendo de onde vinha aquele grito, porque para mim aquele grito era um grito de cachorro lá na rua que tinha sido atropelado. Era como se algo tivesse atropelado o cachorro, que ele gritou, tivesse atropelado. E aí, eu falando com a irmã Luciana, né? A irmã Luciana, ela pegou
e falou que no sonho dela, ela viu como uma águia, um pássaro grande, né? Veio para pegar o cachorro dela na revelação. E quando ela retornou, ela disse que parece que no dia seguinte o cachorro adoeceu, quase morreu. Mas Deus havia avisado que era um ataque que aquele cachorro ia sofrer. Então, pessoal, olha, é muito triste mesmo, né, que a gente tinha esperança do Duque viver até os 10, 12 anos, né? E o meu filho, ele estava contando para mim, mãe, tem um YouTube que ele tem um cachorro, que ele tinha um cachorro que era 2 milhões de seguidores dele, que esse cachorro ele tocava e o cachorro ficava assistindo tudo que ele tocava. E quando esse cachorro morreu, mãe, ele parou de gravar. 2 anos se passaram, ele gravou um vídeo explicando que o cachorro havia morrido, mas não conseguiu mais gravar mais sem aquele cachorro. Então acaba que o cachorro virou uma parte da vida dele, é como se fosse arrancado um pedaço dele. De ontem para hoje, o Yuri chorou muito, falou que, mãe, é como se um pedaço fosse arrancado de mim. E eu digo para você, até mesmo os animaizinhos não pode parar de orar, porque o tempo todo a gente aqui sempre tivemos essa mania de colocar a mão no Duque e falar, Satanás, você não toca no Duque. E tem umas 3 semanas que eu não mais orei Duque, assim, de colocar sempre de vez em quando a mão nele, e ungir ele, proteger ele com oração. Eu confesso que até mesmo eu parei de orar pelo Duque como eu orava antes. Porque tudo nosso tem que ser orado mesmo, orado todo dia, entendeu? Então, assim, se você tem o seu animalzinho e você quer muito que ele viva muitos anos, sempre põe a mão sobre ele, unge ele, ora ele, né, repreende ele, fala assim, ó, voz de comando, Satanás, você não toca no meu cachorro. Eu sempre falava isso e sempre Duque sobrevivia às mais piores situações que ele teve, que foi uma doença do carrapato por 2 vezes, onde sangrou pela boca e sangrou e evacuou sangue e sobreviveu para a glória do Senhor. E dessa vez, sem nada, aconteceu essa situação. Então eu digo para os irmãos, para as irmãs, um alerta, o inimigo também fere animalzinho seu. E tinha duas pessoas que moravam perto da minha casa, que elas eram da feitiçaria, era a Dona Luzia e a Rosa. E a Rosa, Dona Luzia. E ela sempre dizia assim, ó, quando você vê uma pessoa, um animalzinho da pessoa morrer no quintal dela, é porque aquela bruxaria foi feita para ir matar aquela pessoa ou um membro da casa. Não conseguiu matar, então matou o animalzinho. Para ferir a família, mas eles querem uma vida, desestruturar a família e tudo mais. Então eu falei, né, pro próprio inimigo, eu falei, você atacou, então eu vou reatacar, eu vou te prejudicar, vou prejudicar teu reino agora. Fui, preguei até agora, cheguei 3 e pouca, eu acho que 3 e pouca da tarde da rua, preguei, parei porta de cemitério, repreendi, as macumbas todinha feitas na porta do cemitério, eu repreendi. Do jeito que eles têm direito de botar as macumbas dele, eu tenho direito também de orar e repreender os demônios dali. E foi isso que eu fiz. E agora, de vez em quando, eu vou estar orando na porta daquele cemitério. E falei, proibi até mesmo morte naquele lugar. Então eu peço a vocês que me ajudem, ore por mim, me cubra com as vossas orações. E também apoie esse ministério, ajude esse ministério da maneira que você puder. Amém? Ó, Deus te abençoe, te ilumine, te guarde. Fique na paz de Cristo. Amém? Deus te abençoe.